Tudo bem, pessoal? Que dia, hein? Que volatilidade, pelo amor de Deus. Vamos embora. Sobrevivemos, vamos para mais um dia. Nossos tópicos, tá? Notícias, tem CPI, tem mais taxa na China. 60 minutos temos um grande movimento de alta. No Infut, no diário, nós temos ali um fundo criado com um reteste da média de 21. Nos 12 minutos nós temos uma volatilidade recorde, absurda. E vamos para os 5 mil ticks para fazer projeções, tá bom? Vamos começar pelas notícias. As notícias foram... Primeiro nós temos aí nova taxação da China em 125%, né? A China taxou os Estados Unidos em 84%, o Trump foi lá e colocou 125%, e eu não sei onde isso vai acabar, né? Fato é que deu um levante aí no S&P, hoje foi um dia verde gigante, deu um levante aqui também pra gente, né? Foram 7 mil pontos, é um negócio absurdo. Mas vamos pras notícias, tá? Que o tempo muge, como diz outro. Noticiazinhas aqui, ó. Botamos aqui na telinha. O que que nós temos aqui? Nós temos o crescimento do setor de serviços, temos o CPI. O CPI é um grande indicador ali de inflação dos Estados Unidos, tem que ficar muito de olho nisso. Pedido de seguro-desemprego, Então é o CPI, 9h30 da manhã, tem que dar uma olhada nisso. Tem que ficar também de olho nas notícias, pessoal. Essa notícia que saiu hoje, cara, eu tava lá com meu filho nas terapias dele. E, cara, simplesmente o menino entrou em leilão, 2h30 da tarde. Eu não entendi nada, eu tava acompanhando ali. E eu tava sem ver as notícias, pela primeira vez eu tava só acompanhando ali, porque hoje de manhã não foi bom pra mim, eu não gostei do mercado, não quis apostar muito. Mas na volta eu fiz, o movimento foi bem bom, deu 730 pontos, bem legal, lá pelas 13h15 da tarde. Mas também os dois contratos runners que eu deixei voltaram na minha cara, o negócio voltou na minha cara, assim, voltou 730 pontos direto no ponto zero. E é isso. Tá? Então essas são as notícias. Cara, vamos ver o que vai acontecer. Muita atenção aí com o Trump, aí, o Homem Laranja, tá? Vamos por 60 minutos. 60 minutos, nós temos aquele pêndulo fechado. Deixa eu aumentar aqui pra ver se vocês estão vendo tudo que eu tô vendo. Tá, temos o megafone ali, deixa eu tirar um pouquinho aqui pra mostrar melhor. Aqui tá bom. Temos o megafone, temos o pêndulo fechado, né? E inclusive esse pêndulo foi aumentado, né? Então, deixa eu abrir aqui o meu negocinho. Vamos lá. Rotacionou, né? No range que tinha sido criado, num bear range, né? Aumentou o pêndulo. Teoricamente a gente teria que replicar esse cara pra cima. E ele foi, né? Então, fez o pêndulo dele lá certinho. Temos priors. Temos gap. Muita atenção. Temos gap antigo para ser fechado. Cara, esse movimento aqui foi um absurdo. 7 mil pontos. Isso aqui foi um absurdo. Um absurdo. Tentei pegar essa operação aqui. Não foi tão o que eu imaginava. Porque qual é a ideia aqui? Replicar esse mesmo movimento, né, cara? Esse movimento que ele fez aqui, a gente vai replicar quando ele realmente terminar um pullback. Pode ser aqui, pode ser um pouco mais embaixo. Mas, cara, ele vai fazer esse movimento. Eu tenho certeza que ele vai fazer esse mesmo movimento pra cima, eu tenho certeza. Por isso que eu aposto em gaps, fechamento de gaps antigos. E agora eu já virei bullish de novo. Apesar dele ter sentido, porque aqui é a média de 200, ó. Aqui é a média de 200 dos 60 minutos, né? E ele veio lá de baixo, sentiu e voltou, né? Vamos ver. Temos aqui o nosso megafone, né? Que tá expandindo. A região, cara, a região... A gente tem que esperar por um pullback. E eu gostaria de um pullback aqui. Pra gente ter a certeza de que isso aqui realmente é um breakout pullback. Porque daí ele rotaciona, né? Vem aqui e faz o movimento pra alta. Seria muito interessante. Muito interessante. Então o meu objetivo agora é isso aí, cara. E se ele não subir mais, eu vou procurar por a rotação desse pêndulo. Voltar pro range e rotacionar esse cara. Tá? Mas ele tem que me provar muito, porque, cara, essa força aí, cara, compradora que chegou no negócio, chegou pra arrebentar a boca do balão. Então tem que prestar atenção. Tá interessante. Tá interessante. Volatilidade nas alturas, tem que ter muita calma, muito cuidado. Mas eu busco por esses caras e eu acredito que ele vai querer buscar por esses caras agora. Fechar os gap. Tá? 60 minutos é isso. Vamos pros nossos... Vamos pro Infut diário. Dá uma olhada nele. Eu tava falando pra vocês, dei uma olhada aqui. Deixa eu afastar um pouco. Olha isso. Respeitou. Fez fundo. Não só respeitou, fez fundo. Fez fundo. Megafone, agindo. Testou a média de 21, sentiu, voltou. Tá tentando rotacionar? Pode ser? Pode ser. Aqui o rangezão. É o cara que tá mandando. Aumentou o pêndulo? Cara, não aumentou porque ele não fechou, né? Aqui seria o momento dele fechar. Mas tudo bem, não dá nada. Não dá nada. É um grande movimento. A gente pode tomar a ação aqui e tentar ver se esse cara vai rotacionar. E ele pode. Tem força. O troço veio com violência. Violência. Se ele retestar fundo, tá bom. Bom pra nós, porque essa sombra superior aqui tá meio sinistra. Então sim. Sim. Ele pode testar fundo. Amanhã ele pode, sei lá, abrir um gapzinho de alta e vir capotando.
E aqui a gente tem que vir na trap, né? E retestar fundo. Quem sabe fechar esse gap. E aí daqui a gente tenta um novo ataque. Mas com a potência compradora, cara, eu aposto... Olha... Eu aposto que ele pode rotacionar todo esse range aí pra cima lá e lá no topo de novo. Mas só amanhã pra gente saber, só vamos ver como é que o mercado vai abrir, vamos ver como é que vai ser o CPI 9,6. Não vamos colocar os pés pelas mãos aí, porque o negócio pode ficar ruim. Tá, vamos lá. Chegamos. Então, minha visão desse cara aqui, cara. Primeiro, uma volatilidade recorde de 1.250 pontos, né? Impressionante, bateu o recorde. Nunca tinha visto dessa maneira nos 12 minutos. Nunca, nunca. Nesses 3 anos aí que eu tenho observado esse mercado todos os dias e operado todos os dias, eu nunca tinha visto uma volatilidade desse tamanho. Primeiro, eu entendo que esse cara aqui, mas eu não tenho certeza disso. Mas esse cara aqui pode ser o novo range e pode ser o novo magnético, tá? Eu tô um pouco em dúvida se isso aqui é um range ou foi só uma geração de liquidez pra fazer um movimento grande. Mas assim, ó, cara, na manhã eu senti que era um range. Tava com muita cara de range, muita cara de range. Tipo, até daqui, ó. Esse cara pode vir até daqui, ó. Tava com muita cara de um novo range, né? Um bear range, né? Um bear range, porque o troço veio apontando aqui. Veio aqui. E aí ele entra no range, né? Desce. Cria, define bem esse range, briga nele, rapa, né? Pode ser um breakout? Não sei. Digamos que isso aqui seja o range. Ele andou isso aqui pra baixo, né? E aí ele anda proporcionalmente pra cima. Esse movimento aqui, que eu tinha entendido que era a primeira perna dessa escapada aqui desse fundo, porque eu tinha falado pra vocês que era muito baixo pra ser um vendedor, né? E aí eu repliquei ela pra cima, né? E eu fiquei em busca desse movimento na manhã. Só que, cara, ele não quis fazer esse movimento. Ele não quis. Ele não queria entregar, né? Depois ele entregou, rompeu o troço, foi lá pra cima, entrou em leilão. Mas a minha visão era essa. Era esse breakout aqui replicado pra cá, né? E depois que eu me liguei no range, aí, não sei, talvez seja o range. Eu tô entendendo que seja o range, né? E por outro lado, cara, esse movimento aqui que ele fez aqui, ó, de 6.250 pontos, cara, eu tenho certeza que ele vai vir aqui de novo. Eu tenho certeza, é uma questão de tempo. Uma questão de tempo, ele buscar, deixa eu ver se tá me vendo. Ele buscar o fechamento do gap, aqui, ó. Questão de tempo, ele vai lá. Com essa potência ele vai lá. É muita força compradora. Não podemos desmerecer esses caras jamais. Aqui o que eu gostaria era um two-legged pullback aqui, ó. Nessa região. Que seria perfeito. Essa região aqui seria perfeita para ser um comprador. Perfeito. Mas a gente tem o nosso amigo Megafone, né? E o Megafone, notem que ele sai daqui com uma potência, bate na média de 200 dos 60 minutos, volta no Megafone, testando ele como um suporte, volta, capota, beleza, virou então resistência mesmo, não é suporte, uapa, ele vai pro alto. Eu peguei esse movimento aqui, foi bom? E a intenção qual era? Ele seguiu o movimento, eu queria que ele retestasse o topo pelo menos, esse era o meu objetivo. Até 5,5, 5,45, era o meu sonho de vida. E não fez. Mas só essa pedaladinha aqui, ó, deu 700 pontos, 732 pra ser exato. Saí com 730 e depois os outros dois saí com... Eu não fiquei com 5 pontos, eu fiquei com 40 pontos. Ele me fechou com 40 pontos, me fechou, foi lá, me buscou. Voltou 730 pontos na minha cara, 690 pontos na minha cara. Impressionante. Mas tudo bem, a vida é assim. Então, 12 minutos é isso. Gostaria, se ele fizer aqui, a gente precisa entrar num crown reversal, não dá pra arriscar muito porque tá muito alto. Aqui também tem priorzinhos, né? Tem que prestar muita atenção nesses priorzinhos aqui, né? E região excelente, aqui poderia ser uma região boa. E cara, aqui. Pra ele fazer um two-legged pullback aí muito louco, chegar nessa região aqui. E daqui nós viemos, com força. Pode ser um two-try failure simples. Pra pegar isso aqui e replicar pra cá. E aí a gente dá-lhe uma pedalada gigantesca, né? Mas, só amanhã pra nós ver. E muito cuidado com o Trump, nego velho, que o cara tá insano. Tá insano, a gente não sabe onde isso vai parar. Meu Deus. Mas tudo bem. É isso aí, o trade é isso aí. Hard times. Ó, deixa eu ver se eu consigo colocar todo dia de hoje na telinha. Vocês. Todo dia de hoje, ó. Todo dia de hoje. O cara abriu num gap de baixo. Entendo que esse cara é um novo range. Tanto nos 12 como nos 5.000 ticks. Entendo que esse cara é um novo range. Na boa. E aí vamos ver. Já tá marcadinho aqui as regiões ó, de breakout e pullback que me interessam. Tá marcadinho também. Deixa eu afastar pra vocês verem. Essa pedalada que ele deu de alta. Eu já joguei lá, ó. Já joguei ela lá, ó. Ela tá lá. E notem que ela tá... Aqui, ó. Notem que ela tá... Nessa regiãozinha aqui dos gaps, né? Eu acho muito interessante
em Moisés, né? Média de 200, né? Eu acho muito interessante isso aqui, cara. Acho muito interessante. O mercado tá com muita força. Muita força. Gostei. Gostei dessa volta absurda hoje. Gostei demais. Tá realmente fazendo o que o JP Morgan falou, né? Eu até comentei com um amigo meu, cara me falou, e agora o que eu faço com o dólar, pá? Falei, olha, cara, o JP Morgan estipulou uma média de 142 mil pontos pro Ibov, cara. E uma média de 5,35 e 5,25 ou 5,45 pro dólar no ano de 2025. Então, pode estar indo por esse caminho aí. Pode estar indo por esse caminho aí. Mas a gente tem que operar o gráfico e o gráfico tá com tudo digerido. A gente tem que observar e observar principalmente assim, a volatilidade de hoje foi um absurdo. Agora, encerrou o dia com entre 475 e 735 pontos. A volatilidade tá assim, a volatilidade Trump nas tampas. Nas tampas. Tem que ter muito cuidado. É muito fácil de perder dinheiro nesse mercado. Tem que ter muita atenção. As entradas têm que ser bem definidas. Vamos fazer nossa projeção aqui. Cara, minha projeção aqui, cara... Olha... É aquela história. Se esse cara aqui é o magnético, é o novo magnético... E assim, eu tô em dúvida. Eu não sei se isso aqui é um magnético ou ele só gerou liquidez pra fazer o movimento. Não sei se isso aqui é um range de verdade, né? Mas o que eu gostaria daqui seria um two-legged pullback. Ele já começou a fazer. Então, aqui, e aí a gente vai pegar a perna proporcional desse tombo aqui, ó, que foi aqui, né? Isso é exato. E a gente replica pra cá, ó. Ele vai mais ou menos ali. A gente lembra que a diferença entre o two-legged pullback, duas pernas de baixa, para um measured move, para um movimento medido, é que as duas pernas de baixa é um pouquinho mais, né? Então ele vai um pouquinho 130, 120, 130%, e aí ele chega nessa região que me interessa demais. Porque essa região aqui é uma região de provável breakout pullback. Provável. Onde o mercado pode bater e voltar para retestar topo. Agora a gente não pode mais desmerecer esse movimento aqui, cara. A gente não pode desmerecer esse movimento aqui. Esse movimento aqui é porrada. Não interessa se ele foi gerado por uma notícia muito louca que saiu e gerou leilão e criou leilão no mini índice. Não interessa. Isso aqui é um movimento absurdo que está digerido no gráfico. Então, a gente tem que prestar atenção e tentar pegar essa perna proporcional, que é o que o Joseph James ensina, né? Nesse ponto onde ele tá, cara, a gente precisa... se a gente quiser vir para alta, por exemplo, eu gostaria que ele retestasse o range. Gostaria que ele fizesse exatamente isso. Two-legged pullback. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, retesta aqui a entrada desse range e vai embora. Ou talvez reteste o range prévio. Também podia ser uma boa. E vamos prestar muita atenção. Deixa eu aproximar esse gráfico aqui, porque a gente precisa ver bem esse movimento que aconteceu. Mais um pouco. Precisamos ir mais um pouco. Vocês não vão enxergar. Sim, dá pra enxergar um pouco. Ó, vamos ver. Tá. Vou marcar aqui, vocês vão ver. A gente tem que prestar muita atenção nas bear traps. Bear traps. Extremamente deliciosas pra gente vir. Aqui, ó. Bear traps. Regiões muito boas, ó. Bear traps. Isso aqui é tudo zona pra breakout pullback. Tudo zona pra breakout pullback. Aqui também, ó. Isso aqui é região excelente. O cara vem daqui, faz um two-legged pullback, para aqui. Cara, isso aqui pode ser uma região fantástica. Fantástica. Pra retestar topo. Pra fechar gap. E aqui pode ser um two try failure simples. Duas tentativas de vendedores falhadas, passando pela média de 21. Né? E claro, aquela dica clássica que a gente já sabe. O afastamento da média de 21 vai dizer muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Se esse cara abre um gap de alta, sei lá, abre um gap de alta gigante aqui, retesta a média de 260 minutos ou retesta topo, a gente vai precisar de duas pernas para baixo. A gente não vai poder entrar comprado aqui no alto. Aqui é a área de venda. Mesmo fazendo esse movimento grande, aqui vai ser a área de venda. Sacou? Então, abrindo um gap de alta e continuou subindo, cara, a gente não vai perseguir. Não vai perseguir. O que a gente gostaria era um gap de baixo. Aí sim, aí ele faz um V-bottom. Abre, sei lá, num gap de baixa, vai aqui, ó, nessa região fantástica aqui, e whoop, vem embora. Vem embora. Vem embora. Beleza. Higher rising price. Topos e fundos ascendentes. A gente vai com ele. Open grind. A gente sabe como operar isso aqui. A gente não persegue. A gente vai esperar ele vir, uma regiãozinha pra ir pra lá e retestar topo. Simples assim. Se ele abre exatamente nessa região aqui pra gente tentar uma compra, não abre em gap nenhum, abre aqui. Fica difícil, cara. Fica difícil. Fica difícil porque onde tu entrar aqui, ó, dá uma olhada no teu risco. Aonde tu entrar aqui, ó, dá uma olhada no teu risco. Dá uma olhada na tua proporção de ganho. Não dá. Não dá. Tem que vir mais embaixo. Aqui vai ser região de venda. Então, se não abrir em gap e abrir normal, a gente tem que esperar o mercado se decidir. Pode ver aqui, ó, que eu tava aqui, ó.
traçando aqui um canal de baixa, né? Quando ele fez aquele movimento gigante ali, eu falei, cara, esse cara vai retestar o fundo ali, eu vou ficar ligado nele, porque ele não é comprador dessa maneira, isso foi manipulado. E aí ele escapa do canal e gera um novo canal, canal de alta. E dá-lhe pau. Dá-lhe pau. Eu peguei esse movimento aqui, ó. Peguei exatamente esse movimento aqui, ó. E pra mim era uma escapada, eu achei que ele ia fazer um movimento, afastou a média, ele veio aqui, voltou, eu falei, nossa, agora ele vai retestar aquele topo lá, vai ser fantástico, eu vou me dar muito bem. E ele... E aí eu tava aqui, ó. E ele veio e me fechou. Não me perdoou. Tava um pouquinho mais alto, tava aqui assim. Ele me fechou aqui, ó, nessa perna aqui, ó. Ele veio aqui, eu falei, nossa, que beleza. E aí ele veio quase, aqui eu tava com 200 pontos, ele saiu de 730 pra 238, 270. Aí voltou, eu falei, agora vai apavorar, vai seguir no canal, olha que beleza. Meu Deus, isso aqui é um first test, best test, é o rap. Acabou a minha vida. Mas tudo bem, amanhã é outro dia. Pra baixa, o que a gente vai esperar? A gente tem que apostar aqui, né? Então, sei lá, abre um gap de alta e faz um V-top. Vamos neles também. Pop and grind. Funciona muito isso aqui. Eu tenho que pegar, tem que saber medir ele aqui, ó, bem no início. Pra quando esse cara voltar ali, nessa região, tu já tá sabendo como é que tá. Não dá pra esperar e traçar depois. Aí ele falha, ele sempre falha. Isso aqui é dica de profissa já. Tá? E se ele não abrir num gap, continuar subindo e chegar aqui e fechar o topo duplo e começar a fazer lower lows, sem problemas. Bear, opa, crown reversal, bull trap. Aí, aqui a história fica interessante, vocês enxergam isso? Aqui a história fica interessante. Aqui tu tá entrando com, sei lá, isso aqui... Caçamba. Tá entrando com isso aqui de risco. Com um alvo aqui. Pô, isso aqui é o que o cara quer. Aí sim. Aí tu tá numa região de venda legal. E se ele entregar o movimento, tu vai fazer. E ele pode entregar e tu vai fazer. Mas aí pra comprar é muito alto. A gente tem que esperar por uma região melhor, né? É estrutura de mercado. Não dá pra cair no canto da sereia. Senão tu vai ser enganado. E é isso. E aí, por exemplo, se ele faz isso aqui, ele não consegue. Deixa eu afastar só pra mostrar pra vocês aqui a minha tese. Afastar mais, não adianta, tem que afastar bem mais. Aqui assim. Se eu estou certo de que isso aqui é um range novo, e esse cara aqui é o magnético, observem que se ele testa esse topo aqui, que está englobando também a média de 200 dos 60 minutos, se ele testa e volta com muita força, a gente tem um alvo longo e a gente tem esse novo pêndulo criado aqui gigante, né? E ele pode rotacionar para baixo, entendeu? E cruzar ele. E mesmo que não dê certo, e que ele faça o topo duplo, sinta bastante ali e não busque gaps nem nada, sinta bastante ali e capote, comece a fazer topos fundos descendentes, a gente tem um alvo gigantesco para vir, concordam? Se é o magnético, vai ser atraído. Ou se esse aqui era o prévio, e eu tenho certeza que era um range, o magnético vai ser atraído. Então, de qualquer maneira, se ele faz aqui um topo duplo e capota, ele também, se eu estiver errado e esse cara aqui não for o magnético, e o magnético for esse cara aqui, tudo bem? Ele da mesma forma vai rotacionar aqui, ó. E a gente vai ter também uma relação de risco e lucro mínima. E aí vai ser legal, porque daí tu vai arriscar pouco para fazer um movimento longo. Claro que tem que observar a volatilidade, que tá muito alta, né? Mas seria basicamente isso. É o mesmo conceito, sempre o mesmo conceito. Tem um magnético, que pode ser também esses caras gigantes aqui, ó. Pode ser um só. Tem um magnético. O mercado vai ser atraído pra esse cara. Pode vir mais? Pode vir mais. Não tem problema. Fato é que esse movimento aqui, ele vai ser retestado. Se ele vier aqui no topo, vai ser ruim, né? O legal seria ele vir embaixo aqui e depois andar, porque daí ele vai dar um respiro pra fazer um pullback legal. E aí a gente replica essa perna pro momento em que parar o pullback. E aí nós vamos embora. E aí qual vai ser o nosso objetivo? Fechamento dos gaps. Fechamento dos gaps. Temos o gap do dia 28 de março, que não foi fechado. 28 de março. E temos o gap do dia 4 de abril, que não foi fechado. Qual é a dúvida disso? O mercado vai buscar. O objetivo de mercado é fechar gap. Muito cuidado, muito cuidado. O mercado tá sinistro. Tá? Fechou? Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like. Ajuda demais o meu canal, tá? E se gostou muito, me segue. Compartilha meus vídeos para disseminar esse conteúdo gratuito e de alta octanagem. Tá bom? Até amanhã. Muita calma, viu? Uma boa noite. Nos vemos amanhã.